Olá, meninos e meninas do segundo ano da Tia Fabiana, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, como é que foi o final de semana? Como que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar, né? Primeiramente, nós vamos aqui ver a nossa atividade, mas hoje nós vamos iniciar também as nossas avaliações, certo? Primeiramente, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a atividade de história e a atividade de português de hoje, certo? E logo depois eu vou passar também o nosso TD avaliativo de português, tá? Na avaliação de história, na atividade de história, vocês vão colocar as informações da aula passada. Nós estudamos sobre o bairro de Higienópolis, né? E aí vocês vão responder utilizando o texto da página 247. Vocês vão dar continuidade aqui nas questões de história, certo? Na C, você vai responder quais eram os locais de lazer do bairro Higienópolis nessa época. Você vai responder de acordo com o texto da página 247. Você vai fazer na letra D o desenho do bairro conforme descrito no texto. Esse bairro é o bairro Higienópolis, tá? E na letra E, você vai responder a seguinte pergunta: no seu bairro, existem locais de lazer? Se você disser que sim, você vai dizer quais são esses locais, ok? Logo depois, nós iremos também fazer uma atividade de português. Você vai abrir o seu livro, certo? Lá na página 67, certo? Bonito. Você vai abrir aí na página 67 do livro de português, módulo 3, e você vai aí continuar também sobre a acentuação, que é o estudo que a gente está fazendo desde a semana passada, certo? E com isso, você vai responder as questões que estão aí. Primeira questão, você vai completar a seguir com as palavras dos quadros de acordo com o significado de cada uma delas. Aí nós temos duas palavras, temos secretária e secretaria. Aí você vai colocar de acordo com o que você acha que se encaixa melhor para completar essa frase. Ah, fui até secretaria ou secretária da escola falar com a secretária ou com a secretaria. E assim nas outras questões também. Fabrica e fábrica, metro e metrô, sabia e sabiá. Você vai colocar na frase qual é a palavrinha que se identifica melhor para completar essa frase, certo? Na página 68, você vai pintar de azul o caminho com as imagens que possuem o acento circunflexo e de amarelo o caminho que as imagens possuam um acento agudo no nome. E logo depois você vai, após você fazer essa pintura das imagens com acento circunflexo de azul e a outra de amarelo, acento agudo, você vai colocar o nome dos objetos que você viu pelo caminho aqui. As palavrinhas que estão aqui, né, no caminho, que tenham acento agudo, você vai escrever aqui, nessa coluna. E o acento circunflexo, nessa coluna, certo? Essas são as atividades de hoje. E logo depois nós vamos aqui passar para você o TD avaliativo de português. O TD de hoje, né, o nosso primeiro TD, iniciando hoje nossas avaliações, nós vamos ler o texto abaixo e vamos responder as questões. O casamento. Dona Raposa, que é vaidosa, casou. O noivo, o raposo, que é todo jeitoso, usava uma camisa amarela e um casaco cor-de-rosa. A família do lobo deu uma rosa à noiva e disse: uma rosa para uma fama formosa. A dona Raposa pegou na rosa e deu uma risada. Primeira questão. Segundo o texto, de quem era o casamento? Lembrando que o texto ele é para direcionar vocês. Então, você precisa prestar atenção na leitura do texto para poder responder as questões que vêm após, tá? Segundo o texto, de quem era o casamento?
Segunda questão, qual era a cor da camisa e do casaco do noivo? Terceira questão, complete as palavras usando R ou RR. Nós temos a primeira palavra rádio, a segunda remédio, a terceira diário, a quarta gorro, a quinta torrada e a sexta palavrinha macarrão. Aí você vai verificar qual é a que se encaixa dentro na palavra. Lembrando que a gente já falou em nossas videoaulas que as palavras não podem iniciar com RR. Então, você precisa ter atenção, certo? Para que essas palavras sejam classificadas de forma correta. Na quarta questão, você vai utilizar a cor azul para pintar as figuras que são escritas com RR. Girafa, carro, coruja e barraca. Você vai pintar de azul apenas as figuras que escrevem com RR. Na quinta questão, você vai observar o texto e vai responder as questões. Além de fazer a leitura, você vai precisar observar e responder o que a gente vai pedir logo após. Tico era um burrinho muito medroso, mas dizia que não tinha medo de nada. Um dia, seu amigo Teteco colocou um lençol branco na cabeça e ficou atrás do barranco, esperando o Tico passar. Quando o Tico passou, bum! Tico levou um susto tão grande que saiu em disparada. Você vai responder na letra A quantos parágrafos contém o texto. Teve alguma dúvida? Lembra que a gente teve 2 aulas seguidas sobre parágrafo. Qualquer dúvida, você pode voltar na videoaula que nós tivemos há 3 aulas atrás. Você pode voltar lá e tirar sua dúvida. O que você, se você ainda não estiver lembrando do que seria o parágrafo. Letra B. Transcreva o último parágrafo do texto. Sexta questão. Marque com X o gênero textual o burrinho medroso. Qual é o gênero textual? É um poema? É uma música? É uma fábula? Ou é uma entrevista? Você vai marcar de acordo com aquilo que a gente acabou estudando nas nossas videoaulas também. Sétima questão. Você vai fazer uma lista dos seus brinquedos favoritos. Em seguida, você vai responder as alternativas abaixo. Você vai perguntar para mim, tia, está certo essa lista dos meus brinquedos favoritos? Sim, porque logo após eu vou fazer uma pergunta. Você vai ter que circular qual foi a pontuação que você usou para separar o nome dos brinquedos. Será que você usou o ponto final, os 2 pontos ou a vírgula? Foi exatamente o que nós estudamos na aula passada. Nós estudamos sobre um ponto aqui, uma pontuação. Qual foi? Foi o ponto final? Foi o 2 pontos ou foi a vírgula? E o que foi que você utilizou para separar o nome dos seus brinquedos favoritos? Na B, você vai escrever uma frase que seja usado a vírgula. Você vai criar uma frase, lembrando que eu expliquei na videoaula que a vírgula ela serve para dar quantidade, como também para separar a quantidade de coisas que você também precisa, ou no caso, numerar, certo? Oitava questão. Escreva o nome do último animal que foi falado no paradidático Cobras e Lagartos. Nona questão. Escreva as informações abaixo sobre o paradidático Cobras e Lagartos. O nome da autora, a editora e a ilustração. Quem foi que fez essas 3 coisas? A autoria, a editora e a ilustração do livro. 10ª questão. Em que ano foi publicado o livro Cobras e Lagartos? Você vai responder, certo? E aí, até o dia 23, vocês precisam entregar esses TDs avaliativos na secretaria da escola. Lembrando que as atividades, né, precisam ser mandadas a foto no aplicativo para que sejam corrigidas, para os que estão assistindo às videoaulas ainda em casa, certo? Então, eu desejo boa sorte para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, com a nossa próxima videoaula e o vídeo explicativo do nosso TD de matemática. Boa sorte, pessoal. Tchau.